Olá, bem-vindos ao canal Rai Fernandes. Nesse vídeo eu vou continuar te mostrando as 4 ferramentas para você começar de uma vez por todas a estruturar as suas metas e começar a organizar os seus projetos. Então bora lá pro vídeo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, vai lá, porque eu te ensino as primeiras 2 ferramentas e depois volta para cá novamente. Para você que já assistiu o primeiro vídeo, eu vou recordar as 2 primeiras ferramentas. A primeira delas é a Smart, onde você utiliza para estruturar de uma vez por todas, da forma mais objetiva, o seu objetivo, a sua meta. E a segunda é o triângulo de metas. Ela vai te ajudar a definir se você vai querer um escopo mais fixo ou um escopo maleável, de acordo com o seu tempo de projeto e o seu custo. E agora vamos falar das outras 2 ferramentas. Uma vez que a gente tem, então, o objetivo bem definido, agora é a hora de falar da terceira técnica, chamada técnica Moscou. O que ela é? Ela é só um acrônimo para você lembrar do que de fato ela significa. Então, estou compartilhando com vocês aqui a minha tela e vamos explicar essa técnica bem detalhada. O M, ele é de must have, ou seja, eu sei que a tradução em inglês é para deveria ser, deveria ter ou deveria ser, tá? Mas eu coloquei neste caso exclusivamente como necessitaria ter, pra gente depois falar um pouquinho da diferença pro segundo caso, que é o should have, e aí sim, deveria ter. O C, could have, poderia ter, e W, would like to have, gostaria de ter. Então vamos prestar atenção muito bem nesses verbos, porque eles definem sim como a gente vai analisar as nossas estratégias para inserir no nosso objetivo, tá legal? Então vamos lá. Essa técnica, ela é muito mais formal, vamos dizer assim, e é a mais completa, tá? Hoje em dia tem uma outra técnica que a gente chama de MSN, porque ela é uma técnica mais simplificada, vamos supor. Ela só tem 3 siglas: a must have, necessitaria ter, should have, deveria ter, e nice to have, gostaria de ter. Mas, para esse caso aqui, onde eu vou dar o exemplo que a gente começou lá no outro vídeo, a gente vai utilizar a ferramenta mais completa, tá legal? Vamos lá! Colocando agora no nosso exemplo já falado no outro vídeo. Qual era? Aquela aula de espanhol que eu quero ter o nível intermediário em 1 ano, tá? Mas a gente vai lembrar dela aqui. O primeiro caso é o must have, necessitaria ter. O que isso significa? O que eu preciso necessariamente ter no meu objetivo ou no meu plano para cumprir a minha meta. Se eu tenho o objetivo de aprender espanhol e no meu caso eu não consigo aprender sozinha, eu necessariamente tenho que ter algum professor para me ensinar minimamente 2 vezes na semana, porque eu não estudo sozinha. Então, essa é uma meta must have para mim. E a segunda é, eu necessito minimamente fazer 2 aulas por semana. Caso contrário, pode ser que talvez eu não chegue na meta que eu quero, que é o espanhol intermediário em 1 ano, lembrando do nosso exemplo. O próximo é o should have, ou seja, eu deveria ter algo, se possível, para cumprir com o meu objetivo. Então entenda que não é num nível tão de obrigatoriedade como o must have, mas sim, ele ainda é algo obrigatório para que o meu projeto aconteça com o máximo de eficiência possível. No meu caso aqui do exemplo, eu coloquei que eu deveria estudar sozinha mais 1 hora para os meus deveres. E eu também deveria entregar todas as atividades que o professor solicitar. Então, para que as aulas ocorram na maior eficiência possível, então eu deveria entregar, para acontecer esse projeto na maior eficiência possível, eu tenho que entregar as minhas atividades. O próximo exemplo é o could have, então é um nível abaixo daquela obrigatoriedade. Então eu poderia ter algo, caso não fosse comprometer nada e ninguém envolvido no projeto. O que isso significa? Não tem aquela obrigatoriedade, mas poderia ter sim, se não fosse comprometer qualquer outra atividade daquelas que nós comentamos até agora. Nesse meu exemplo, eu poderia ter conversas com pessoas de fora do país para treinar a fala.
entrar em alguma comunidade, plataforma de conversação, como por exemplo o Omegle. Se você não conhece, é bem interessante. E eu ainda coloquei mais uma para te dar um exemplo. Eu também poderia assistir 2 filmes por semana com legendas em espanhol. Seria uma ótima, talvez eu atingiria mais ainda o meu objetivo da melhor forma possível. Mas entenda que eu poderia ter. Se isso fosse atrapalhar, por exemplo, as minhas atividades ou as minhas tarefas, eu não poderia incluir isso numa semana de planejamento. E, por último, o like to have, que é o gostaria de ter. Então, em última instância, naquele projeto, se eu tivesse oportunidade que não comprometesse nada daquelas 3 fases que a gente já falou, eu colocaria nesse projeto. Então, eu gostaria de ter, mas não faz parte do meu plano inicial. No meu exemplo que eu coloquei aqui, eu gostaria de fazer uma viagem para um país de língua espanhola, para fazer uma imersão e poder aprender mais ainda a língua. Já pensou que legal que seria? Mas isso é bem um nice to have, é bem like to have. Ficou muito legal. Isso aqui é o que eu fiz a vida toda. Ficou muito legal. Eu espero que você tenha entendido, mas depois eu vou deixar um resumo aqui na descrição do vídeo, tá? Mas se você gostou dessa terceira ferramenta, já curta esse vídeo, compartilha e coloca aqui o sininho para você ser avisado do próximo vídeo. Vamos lá para a quarta ferramenta. A quarta é a que eu mais gosto de falar lá no meu Instagram. É o planejamento AMSD. O que isso significa? Anual, mensal, semanal e diário. Vamos lá, que eu dei um exemplo bem completo aqui da nossa aula de espanhol. Então vamos lá. Se eu tenho aquela meta anual que a gente já falou do outro vídeo, chegar ao nível intermediário de espanhol, para as habilidades de fala, escrita e escuta, estudando 2 vezes na semana durante 1 hora, até junho do ano que vem, olha só que objetivo bem detalhado, e é isso que eu quero que vocês façam, tá? Cascateando isso para o nível mensal nesse momento. Vamos lá. Olha o exercício que eu fiz e que vocês também têm que fazer para qualquer exemplo ou objetivo que vocês tenham, tá? Vocês começam sempre do macro para o micro. Se eu tenho 2 níveis, intermediário, básico e intermediário, para aprender, isso quer dizer, por exemplo, 2 livros. Se eu faço uma média de meses para obter esse objetivo, eu tenho 6 meses para aprender o nível básico e 6 meses para aprender o nível intermediário. E se cada um deles eu tenho 1 livro, significa que eu tenho 1 livro para cada 6 meses. Show? Vamos lá então agora detalhar mais um pouquinho ainda para o nível mensal. Se, por exemplo, eu tenho 30 capítulos num livro, e eu tenho uma meta mensal de completá-lo em 6 meses, então eu tenho 5 capítulos por mês deste livro. Então eu já tenho a minha meta mensal. Tava quase terminando aqui. Agora vamos avançar mais um nível e criar a nossa meta semanal baseado na nossa meta mensal. Se eu tenho 5 capítulos por mês para terminar cada livro, semanalmente eu tenho que avançar um pouco mais de 1 capítulo, correto? Então, o que eu posso fazer nesse caso? Como terão semanas que eu possa avançar um pouco mais de 1 capítulo e outras com capítulos mais complexos eu não vou avançar, semanalmente eu vou analisar e acompanhar essa meta para que no mês eu feche com 5 capítulos. Então é isso, a minha meta semanal foi terminar 1 capítulo e meio do livro, estudar 1 hora para fazer os exercícios, então lembra que eu tinha definido isso como um deveria ter, uma meta que eu deveria ter, então eu já coloquei ela aqui na minha semana. E além disso, a minha meta que eu gostaria de ter era conversar com alguém durante 30 minutos. Então essas foram as minhas metas semanais que eu criei, baseado no meu objetivo principal de aprender espanhol. Uma vez que a gente definiu as metas semanais, vamos avançar mais um nível e definir agora as diárias. Então vamos lá para o nosso exemplo. Se a gente definiu que a gente tem que terminar 1 capítulo e meio por semana, agora a gente tem as nossas aulas diariamente. Olha o que eu determinei aqui na nossa agenda. Vamos supor que as nossas aulas sejam de segunda e quarta. Então, nesses dias eu tenho as minhas aulas e nos dias intervalados eu vou estudar 30 minutos para fazer as minhas atividades e eu ainda coloquei, que veio da minha meta semanal,
conversar 30 minutos com alguém ali na sexta-feira. E no domingo, lembra daquele nice to have lá de colocar alguns vídeos com legendas para assistir? Então eu coloquei aqui no domingo. Olha, eu te dei uma aula aqui com essas 4 ferramentas que eu tenho certeza que você vai começar agora a estruturar as suas metas até atingir os seus objetivos. E não é em qualquer conteúdo gratuito que você acha assim tão bem explicado não. Então, se fez sentido para você essas 4 ferramentas e te ajudou de alguma maneira, deixe seu like aqui nesse vídeo e eu te espero nos próximos. Tchau!